segunda-feira. O caminho de Emaús, outra história linda. E aqui Lucas registra isso, Lucas capítulo 24, já vou até deixar a minha Bíblia aberta ali. Lucas registra e a autora aqui faz um enredo, né, que as últimas semanas haviam sido tão intensas para todos os discípulos, inclusive Cleopas e o outro discípulo, né? Há teorias quem fosse esse outro discípulo. Alguém esses dias me disse é a esposa dele. Poderia ser, não é mencionado o nome, então não vai fazer tanta diferença, sabemos quem é. Mas, enfim, eles haviam passado por muitas coisas, desde a semana final da vida de Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, depois os momentos de Jesus finais lá no templo, os últimos ensinamentos, o sermão profético, os preparativos e finalmente então a ceia, a última Páscoa, a instituição da ceia, as cenas do Getsêmane, a prisão de Jesus, o julgamento e por fim a crucifixão de Jesus, a traição vergonhosa, as zombarias, o espancamento, tudo aquilo pressionava os discípulos e esses dois agora voltavam. E interessante, irmãos, que no mesmo domingo que Jesus ressuscitou, Jesus deve ter ressuscitado entre 4 e 5 horas da manhã, esperou um momento certo para poder falar com Maria Madalena, disse para ela: não me detenhas porque ainda não subi para meu Pai, vai ao Pai para saber se o seu sacrifício havia sido satisfatório, havia sido aceito, e volta e se põe a caminho já na parte da tarde do domingo da ressurreição, ao lado destes dois que andavam ali decepcionados, abatidos, confusos, e vivendo um momento assim estavam perdidos. Essa é a verdade, cabeça virada. E Jesus se coloca ao lado deles e faz a pergunta, não é? Faz a pergunta que Lucas aqui registra, dizendo o seguinte: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. E o Cleopas respondeu dizendo: será que você é o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? E Jesus perguntou: quais? Que você se refere? E eles então aqui nos dizem no plural, e eles explicaram: olha, o que aconteceu a Jesus Nazareno, varão profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E eles dizem: e nós esperávamos de que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Lembra-se da lição da semana passada sobre o terceiro dia? Ou seja, já é o terceiro dia, então já morreu mesmo, está morto, acabou. Aí sim a declaração de morte, né? E quando estas coisas aconteceram, Jesus então e eles mencionam aqui, antes de Jesus responder, eles ainda mencionam: é verdade que algumas das mulheres que estavam conosco, diz que foram ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus, voltaram dizendo que anjos afirmaram que ele vive, e alguns dos nossos também foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Ou seja, eles eram capazes de lembrar de tantas coisas que haviam acontecido naqueles últimos momentos e não se lembraram da conversa completa de Jesus, de que ele haveria de ser entregue nas mãos dos homens maus e haveria de sofrer e ao terceiro dia ressuscitaria. Até os sacerdotes se lembraram disso quando foram pedir a guarda. Só ele vai, esse embusteiro, esse impostor disse que iria ressuscitar, então para que o último mal não seja pior do que o primeiro, põe uma guarda. Até os sacerdotes se lembraram e temeram, os discípulos não. E quando Jesus conversa com eles: nécios e tardos de coração, para crer tudo naquilo que os profetas disseram, então começando por Moisés e passando pelos profetas, expunhando tudo que as Escrituras falavam a respeito de Jesus. Eu amo esse texto, irmãos, porque mostra que a Bíblia, os escritos proféticos apontam para Jesus, não só os escritos da palavra de Deus
os profetas bíblicos, mas também o profeta moderno aponta para Jesus. E então, quando se aproximaram da aldeia, ele faz menção de seguir adiante e eles o convidam para tomar um lanche ali com eles, para ficar com eles. E quando ele toma o pão para abençoar, os seus olhos então foram abertos. E eles então, Jesus desaparece à vista dele, correm de volta. E eles ficaram tomados de medo, porque eles voltam ao encontro dos discípulos. E olha o que acontece, irmãos. Jesus vai aparecer aos discípulos, possivelmente, e estes dois também já estivessem lá. E quando quando eles estavam ainda comentando aqui, os dois, aliás, eu disse possivelmente, não, estou afirmando, o verso 35 afirma, eles voltaram, contaram, e quando eles estavam conversando, Jesus se coloca no meio deles e, por que vocês estão assustados? Vê aqui minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Então, irmãos, a pergunta, por que vocês estão assustados e por que surgem dúvidas no coração de vocês, que Jesus menciona no verso 38, ela faz a seguinte aplicação. Essa também é a mensagem de Jesus para nós hoje. Com frequência, esquecemos que ele caminha ao nosso lado nos vales da vida, nos vales verdejantes e nos vales sombrios. Muitas vezes, mesmo nos vales verdejantes ou nos sombrios, não reconhecemos que ele está conosco. Esquecemos que existe, olha que frase, irmãos, dessa autora maravilhosa, esquecemos que existe muito mais além do que aquilo que vemos. Quando permitimos que a aflição e a dúvida, a tristeza e a mágoa, a decepção se instalem no coração, isso é como se a nossa vida não estivesse segura nas mãos de Deus, quando damos lugar a esses sentimentos. E não raras vezes, nós sabemos melhor do que Jesus o que realmente está acontecendo, e ela usa aqui o verso 18. Será que você é o único que não sabe das coisas que aconteceram? Parece que muitas vezes as nossas reações apontam para uma circunstância em que nós acreditamos que Deus não sabe nada ou que nós sabemos mais do que Deus. Irmãos, quanta aplicação linda de um texto tão conhecido relacionando a nossa reação com as tribulações. Então, a pergunta é esta: como nós reagimos? Será que reagimos querendo saber mais do que Deus? Achando que Deus não tem o mesmo conhecimento que nós? Olha que petulância, né? Quantas vezes, irmãos, duvidamos de Deus, não cremos nas manifestações do seu conforto, da sua direção na nossa vida. Irmãos, que Deus nos dê o crescimento que estamos estudando esta semana para amadurecermos na fé de tal maneira que tenhamos esta compreensão. E dessa forma, pomos um ponto final na quarta-feira.